Muito bem, a perfeita obra de Cristo. Os milagres de Cristo, queridos, eles sempre são também pedagógicos. Nós ficamos de fato e temos visto no decorrer das exposições aqui de Marcos, que muitas vezes as pessoas focam de fato naquilo que chama-lhe atenção. E muitas vezes o que lhe chama mais atenção é o milagre em si. E aqui nós vamos olhar não apenas por esse grande feito, por esse grande favor, por essa dádiva de Deus, por meio da obra de Cristo na vida de um homem. Quase toda a cura física que Jesus realizava, também, de alguma maneira, nos ensinava sobre uma cura espiritual. Porque esse é o fim. Se nós pensarmos um pouco, nós vamos ter essa certeza. O que adiantaria nós termos soluções aos nossos problemas terrenos, se o nosso maior problema não fosse resolvido? Do que valeria? Qual a importância para você? Aquilo que pode melhorar a sua vida, a sua rotina, ou aquilo que de fato muda a sua relação com Deus? Talvez num momento de angústia ou de aflição, você queira muito que um problema do aqui e agora seja de fato resolvido. Mas quando você coloca o peso da graça salvífica e o peso de algo que traga um deleite ou um conforto momentâneo, porque nós não vamos viver aqui para sempre, você vai entender que a graça salvífica é extremamente maior. É incomparável. É impossível de nós quantificarmos. Então, a doença do corpo, que muitas vezes eram operadas por meio do milagre da obra do Senhor Jesus, mostrava, na verdade, a doença da alma. Aquilo que é mais importante. Esse milagre aqui, apenas Marcos narra no Evangelho. Então eu quero convidá-lo a ler comigo Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efata, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém?
Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos insta, nos guia ao entendimento mais profundo do que simplesmente aquilo que está visível. Ela nos corrige, a Sua palavra nos exorta, ela nos guia, ela nos consola e também mostra o que é mais precioso para as nossas vidas: a salvação. Senhor, abre os nossos ouvidos, tira as vendas dos nossos olhos e abre as nossas bocas para Te louvar de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição: o Supremo Pastor das ovelhas nunca erra e faz tudo muito bem. Eu vou dividir essa exposição em 3 partes. E a primeira parte que eu quero destacar, então, é o ensino por trás do milagre. Versículo 32. Nós lemos, então, no início da exposição, que trouxeram ao Senhor Jesus um surdo e mudo ou gago, e suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Então logo o Senhor Jesus atendeu ao pedido, e a cura foi operada. Mediante a palavra e o toque do Senhor Jesus, a audição, a fala foram instantaneamente dadas ao homem. Abriram-se os seus ouvidos e logo ele soltou todo aquele empecilho da sua fala, da sua língua. No entanto, se nós olharmos apenas para a questão do ensino que está visível, o poder do Senhor Jesus sobre a criação, nós de fato não estaríamos vendo o todo do ensino que o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui. Sem dúvida, não estou minimizando, é uma manifestação de grande poder, porém algo muito maior que isso. É preciso que nós olhemos um pouquinho mais longe, mais profundamente, não meramente a superfície, e aí sim, eu e você vamos descobrir que, assim como em outros momentos, aqui também, o Senhor leva em conta mais a questão espiritual do que propriamente a física. Não que Ele despreze, mas Ele quer trazer cura espiritual. Então, um dos intuitos aqui desse incidente percebemos o poder do nosso Senhor em curar os espiritualmente surdos. Quem estava surdos ao Evangelho? Era só esse homem? Ou eram as pessoas que estavam à volta também? Se nós falarmos de hoje, quantas pessoas ainda estão surdas para o Evangelho? Quantas pessoas, por mais que ouçam sobre o Evangelho, continua desprezando o Evangelho? Talvez uma pessoa próxima a você, um familiar, um parente, um amigo. Por mais que você expresse o amor pelo Evangelho, nada significa. Essa pessoa, ela precisa de uma cura. A cura para os seus ouvidos espirituais. Ela precisa ouvir e o Evangelho fazer sentido a ela. Cristo pode conferir ao principal dos pecadores um ouvido que ouve,
mas não simplesmente que ouve palavras, sons, mas alguém que se deleita em ouvir o Evangelho. Cristo pode. Cristo pode transformar alguém surdo para o Evangelho, um ouvinte assíduo. Antes mesmo que na sua vida passada ele escandalizava-se ou ridicularizava o Evangelho. Outra finalidade desse registro aqui, nas Escrituras, é vermos que o nosso Senhor Jesus também cura os espiritualmente mudos. Cristo é poderoso para ensinar o mais duro transgressor a invocar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Aquele que um dia falava mal, quando falava sobre o reino de Deus, sobre as pessoas que estão dentro desse reino. Aquele que muitas vezes se calou ao ouvir sobre o reino. Jesus, ele pode pôr um cântico nos lábios daquele cujas palavras anteriores giravam em torno do seu próprio mundo. O Senhor pode fazer com que o mais vil dos homens fale acerca das coisas espirituais e testifique do Evangelho da graça de Deus. Queridos, quando o Senhor Jesus derrama do seu Espírito sobre alguém, nada é impossível. Nada é. Jamais, jamais devemos nos desesperar da salvação de outras pessoas, mas sem perder o senso de urgência. E nem pensar que o nosso próprio coração é mau demais para ser transformado. Aquele que curou o surdo e o mudo continua vivo e continua trazendo os seus para o seu rebanho. Não sou eu, não é você, mas é tão somente Ele. Pode, de fato, fazer que uma pessoa que está morta espiritualmente possa ouvir o sussurro do Evangelho e ter o seu coração transformado. E mais que isso, cante um cântico de louvor pela sua própria vida a esse Deus que tirou da morte espiritual. Os casos que a sabedoria humana considera sem esperança não são incuráveis, não são aquilo que pode tirar você do propósito eterno de Deus. Aquilo que foi pré-ordenado desde a eternidade acontecerá no tempo e no tempo devido dele e para a glória dele. Então, a sua parte, a sua urgência é continuar proclamando, falando. A pessoa pode estar surda e muda, mas se ela for do Senhor, nada vai separá-la do propósito eterno de Deus. Segunda parte, Cristo não está preso a métodos, versículos 33 a 35. Recebemos uma informação aqui, quando o surdo e o mudo foi conduzido à presença de Jesus, esse tira-o da multidão, vai à parte com ele, e provavelmente algumas pessoas estavam ali também saindo daquele contexto maior. Põe os dedos nos ouvidos e toca a língua com saliva e depois
ergue os olhos ao céu, suspirando. Então, somente então proferiu as palavras de comando, Efata, que quer dizer abre-te. E sem dúvida, há muitas coisas misteriosas nesse ato de Jesus. Não vamos saber explicar o porquê desses detalhes novos aqui. Para o nosso Senhor Jesus, que seria tão fácil simplesmente Ele falar e ordenar, abre-te. Assim como em outras vezes Ele o fez e assim aconteceu. Mas o que nós podemos falar e temos certeza é o seguinte: assim como das outras vezes, a cura foi realizada com sucesso. As razões para o curso da ação não nos são nos dadas. Nós cairíamos no campo das suposições. Mas sabemos que o resultado foi o mesmo das outras ocasiões. O homem foi curado. Contudo, tem uma lição simples aqui, mas tão preciosa a aprender, com base nessa conduta do Senhor Jesus naquela ocasião. E essa é a lição. Cristo não estava preso ao uso de qualquer método ao realizar suas obras entre os homens. Algumas vezes ele considerava apropriado agir de certo modo, outras vezes de modo diverso. Seus adversários, aqueles que eram contrários às suas obras, nunca foram capazes de dizer se Jesus empregasse certo método ou não aplicasse, ele faria ou não faria o milagre. Porque todas as vezes que ele ordenou, seja com toque, ou seja, sem ele, seja a pessoa o tocando, ou simplesmente ele falando, acontecia. A sua vontade prevalecia sobre aquilo que era determinado. E até hoje nós podemos notar que esse mesmo princípio opera na Igreja de Cristo. Continuamente recebemos prova do nosso Senhor não estar limitado a métodos exclusivos, quando se trata de outorgar graça a um pecador. Algumas vezes, ele vai satisfazer em operar mediante a palavra pregada publicamente. Outras vezes, quando a pessoa está se deleitando em uma leitura individualmente. Algumas vezes, Jesus desperta as pessoas mediante uma enfermidade e aflição. Outras, por meio de exortação e conselho de amigos. Algumas vezes, ele vai utilizar os meios de graça, a fim de desviar a pessoa do seu caminho de pecado. Mas, eventualmente, ele conquista a atenção delas por intermédio de algum ato providencial, sem a utilização de nenhum meio de graça. Mas prestem atenção. Ele não quer que algum dos meios de graça transforme-se em um ídolo e seja exaltado acima dos meios. Como isso tem aparecido em meios reformados, onde as pessoas começam a fazer de algo do culto um ídolo, e não conseguem perceber isso. E isso não está só no campo reformado. Muitas pessoas começam a olhar, por exemplo, para a ceia, que é um meio de graça, como algo que salva.
tem pessoas que acreditam que estar no meio de graça, que o culto público é um meio de graça, é o suficiente, e fazem dele um ídolo. Outros fazem que apenas estar aqui é o meio de graça. Não pode estar em, por exemplo, hoje não temos, porque é o dia da ceia do Senhor, e nós fazemos com toda a família, inclusive os filhos pequenos, mas do culto infantil algo a ser desprezado. Mas quantas crianças foram alcançadas, não pelo pastor da igreja local, ministrando, expondo um texto biblicamente, mas pelo ensino de uma irmã ou um irmão em uma classe ou em um culto infantil. Quantas pessoas podem testemunhar que quando estavam na sua tenra idade, foram impactados por uma história bíblica e se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Mas tem lugares que isso é tirar o meio de graça de uma criança. Ela está ouvindo da palavra ali também. Então nós vemos que muitas vezes os meios de graça se tornam um ídolo em contextos de igrejas locais. Ele não quer que nós desprezemos isso, de modo nenhum. De modo nenhum vamos desprezar ou negligenciar, ou achar que é destituído de valor. Não são todos bons e valiosos, mas nós não podemos transformar isso em um ídolo, porque quem salva é Cristo. É Cristo e tão somente Cristo. Pode ser no contexto do seu lar, fazendo uma leitura bíblica, pode ser no contexto da igreja, numa exposição bíblica, pode ser na escola bíblica dominical, em uma sala de aula, como pode ser em um culto infantil. Não há impedimento para o Senhor mudar um coração que está empedrificado, duro. Ele faz como lhe apraz, como Ele quer. Todos, por suas vezes, são empregados, tendo em vista a mesma e graciosa finalidade, a conversão de almas. É expor o pecador à verdade bíblica. Todos estão nas mãos daquele que não dá contas de nenhum dos seus atos. É isso que Jó fala sobre Deus. Deus faz como lhe apraz, como Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, e nós não temos nada a ver com isso, porque é a vontade dEle. Esse é o nosso Deus, é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E assim, nós vamos para a terceira parte. Um notável testemunho, versículos 36 a 37. Na revista atualizada, há uma expressão cheia de encanto aqui. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. É provável que aqui, ao pronunciarem tais palavras, essas pessoas fossem pouco sensíveis em relação ao seu significado pleno, quanto aquilo que o Senhor Jesus estava de fato fazendo. A verdade que testificaram está repleta de profundidade, indivisível, cheia de consolo, devendo lembrar-nos diariamente, todos os crentes, todos nós, daquilo que é verdadeiro. Então, você precisa trazer isso de fato à sua memória. Lembremos-nos dela quando consideramos os dias passados de nossas vidas, desde a hora da nossa conversão.
Pense na obra de Cristo na sua própria vida. Como foi os caminhos que ele trilhou para que o fatídico dia, o grande dia da sua vida, o melhor dia da sua vida, você fosse impactado pelo Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e confiou nele para a salvação. No ato inicial de nos trazer das trevas para a maravilhosa luz. Ao nos humilhar e nos fazer reconhecer as nossas próprias fraquezas, nossa culpa, nossa insensatez, ao nos despir dos nossos ídolos, ao nos colocar onde, de fato, estamos sem nada, nada para lhe oferecer. Quão bem ele fez, quão bem ele fez, quão grande foi a sua misericórdia, por não deixar que eu e você seguimos os nossos próprios conselhos, ou o nosso próprio caminho. Lembra? Você consegue lembrar desse dia, e de como ele conduziu, e desvendou que os caminhos a qual você queria trilhar, era um caminho de receber tão somente a ira de Deus? Mas que a sua misericórdia se renovou, abriu os seus ouvidos e os seus lábios para dizer que Ele é o seu Senhor. Lembremos-nos disso quando estivermos meditando acerca dos dias de nossa vida. Não sabemos como serão. Se brilhantes, alegres, festivos ou tenebrosos, difíceis, de grande sofrimento. Se serão muitos ou poucos. Todavia sabemos que estamos na mão daquele que tudo que tem feito é bom, é esplendidamente bom. Ele jamais se equivoca. Ele dá e ele retira. Ele aflige, mas também consola. Ele removerá, mas também estabelecerá, com perfeita sabedoria, no tempo certo e na maneira correta. O Supremo Pastor, acho que está acabando a pilha do... É ali mesmo. Aí, obrigado. O Supremo Pastor das ovelhas nunca erra. Ele guia cada ovelha do seu rebanho pelo caminho certo até a cidade celestial. Jamais, jamais seremos capazes de perceber a beleza plena dessas palavras, senão na manhã da ressurreição. Ah, esse dia será a consumação dessa obra que foi operada em nós, daqueles que se arrependeram e creram, dos eleitos, dos predestinados, dos justificados, que aguardam ansiosamente a glorificação. Porque esse vai ser a consumação da obra de Cristo em nossas vidas. Amanhã da ressurreição. Será que nós conseguimos imaginar isso? Vamos, talvez, trazer à memória nossas vidas, reconhecendo o significado de tudo como foi, como sucedeu, desde o início até o fim. Lembraremos do caminho pelo qual fomos guiados. E confessaremos, assim como essas pessoas do texto. Tudo foi feito
esplendidamente bem. Perfeito. O porquê, a finalidade, as causas, as razões, todas as coisas, todas, sem exceção, que agora, de alguma maneira, nos deixam ainda confusos, perplexos, atônitos, sem respostas. Tudo será claro, tudo ficará evidente, como a luz do sol do meio-dia. Então vamos admirar que a nossa cegueira passada foi levada maravilhosamente bem, conduzida em amor pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Salvador. E assim, vou para a conclusão e gostaria de fazer das palavras do próprio Paulo. 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, no dia da ressurreição, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas no dia da ressurreição, então conhecerei como também sou conhecido. A grande certeza, Ele faz tudo esplendidamente bem. Esse é o Senhor da nossa salvação.